Olá pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos corrigir a prova de língua portuguesa do Banco do Brasil realizada no dia 23. Vamos lá! Ler no escuro. Quem já tentou sabe que é impossível. Mas foi exatamente a isso que um francês chamado Louis Braille dedicou a vida. Nascido em Coupvray, uma pequena aldeia nos arredores de Paris, em 1809, desde cedo ele mostrou muito interesse pelo trabalho do pai. Seus olhos azuis brilhavam da admiração de vê-lo cortar, com extrema perícia, selas e arreios. Pouco depois de completar 3 anos, o menino começou a brincar na selaria do pai, cortando pequenas tiras de couro. Uma tarde, uma sovela, instrumento usado para perfurar o couro, escapou-lhe da mão e atingiu o seu olho esquerdo. O resultado foi uma infecção que, 6 meses depois, afetaria também o olho direito. Aos 5 anos, o garoto estava completamente cego. A tragédia não o impediu, porém, de frequentar a escola por 2 anos e de se tornar ainda um aluno brilhante. Por essa razão, ele ganhou uma bolsa de estudos no Instituto Nacional para Jovens Cegos, em Paris, um colégio interno fundado por Valentin Naui, de 1745 a 1822. Além do currículo normal, ao introduzir um sistema especial de alfabetização, no qual letras de forma impressas em relevo, em papelão, eram reconhecidas pelos contornos. Desde o início do curso, Braille destacou-se como o melhor aluno da turma e logo começou a ajudar os colegas. Em 1821, aos 12 anos, conheceu um método inventado pouco antes por Charles Barbier de Lasserre, oficial do exército francês. O método Barbier, também chamado escrita noturna, era um código de pontos e traços em relevo impressos também em papelão. Destinava-se a enviar ordens cifradas a sentinelas em postos avançados. Estes decodificariam a mensagem até no escuro. Mas, como a ideia não pegou na tropa, Barbier adaptou o método para a leitura de cegos, com o nome de grafia sonora. O sistema permitia comunicação entre os cegos, pois com ele era possível escrever, algo que o método de Aui não possibilitava. O de Barbier era fonético, registrava sons e não letras. Dessa forma, as palavras não podiam ser soletradas. Além disso, o fato de um grande número de sinais ser usado para uma única palavra tornava o sistema muito complicado. Apesar dos inconvenientes, foi adotado como método auxiliar por Aui. Pesquisando a fundo a grafia sonora, Braille percebeu suas limitações e pôs-se a aperfeiçoá-la. Em 1824, seu método estava pronto. Primeiro, eliminou os traços, para evitar erros de leitura. Em seguida, criou uma célula de 6 pontos, divididos em 2 colunas de 3 pontos cada, que podem ser combinados de 63 maneiras diferentes. A posição dos pontos na célula está ao lado. Em 1826, aos 17 anos, ainda estudante, Braille começou a dar aulas. Embora seu método fizesse sucesso entre os alunos, não podia ensiná-lo na sala de aula, pois ainda não era reconhecido oficialmente. Por isso, Braille dava aulas do revolucionário sistema escondido no quarto, que logo se transformou numa segunda sala de aula. O Braille é lido passando-se a ponta dos dedos sobre os sinais de relevo. Normalmente se usa a mão direita com um ou mais dedos, conforme a habilidade do leitor, enquanto a mão esquerda procura o início da outra linha. Aplica-se a qualquer língua, sem exceção, e também à estenografia, à música. Braille, por sinal, era ainda exímio pianista, e às notações científicas em geral. A escrita é feita mediante o uso da reglete, também idealizada por Braille. Trata-se de uma régua especial, de 2 linhas, com uma série de janelas de 6 furos cada, correspondentes às células Braille. Louis Braille morreu de tuberculose em 1852, com apenas 43 anos. Temia que seu método desaparecesse com ele, mas, finalmente, em 1854 foi oficializado pelo governo francês. No ano seguinte, foi apresentado ao mundo, na Exposição Internacional de Paris, por ordem do imperador Napoleão III, de 1808 a 1873, que programou ainda uma série de concertos de piano com ex-alunos de Braille. O sucesso foi imediato, e o sistema se espalhou pelo mundo. Em 1952, o governo francês transferiu os restos mortais de Braille para o Panthéon, em Paris, onde estão sepultados os heróis nacionais. 1. A partir da leitura do texto, constata-se que Braille B. Estudou com bolsa de estudos. Muita gente foi induzido pelo primeiro parágrafo e marcou a alternativa A. Porém, a partir de uma leitura mais atenciosa você percebe que ao decorrer do texto que ele não seguiu a carreira do pai. No segundo parágrafo, confirma a resposta B. Ele ganhou uma bolsa de estudos no Instituto Nacional para Jovens Cegos, em Paris. E ao decorrer do texto essa informação é confirmada. Em que ele se destaca como o melhor aluno da turma. Que Braille dava aulas escondido no seu quarto. Ou seja, o texto não constata que ele seguiu a carreira do pai.
Por isso a alternativa correta é a B. 2. Diferentemente do método de Barbier, o método de Aue B usava letras em relevo. Essa questão 2 não tinha muito o que pensar. O segundo parágrafo já traz essa informação de forma clara e objetiva. Ao introduzir um sistema especial de alfabetização, no qual letras de forma impressas em relevo, em papelão. Portanto, alternativa B. 3. Considere a expressão em destaque da seguinte passagem do parágrafo 3. O método Barbier, também chamado escrita noturna, era um código de pontos e traços em relevo impressos também em papelão. Destinava-se a enviar ordens cifradas a sentinelas em postos avançados. Estes decodificariam a mensagem até no escuro. Mas como a ideia não pegou na tropa, Barbier adaptou o método para leitura de cegos, com o nome de grafia sonora. O sistema permitia a comunicação entre os cegos. No trecho, por meio do processo de coesão textual, a expressão destacada retoma no trecho, por meio do processo de coesão textual, a expressão destacada retoma. Letra E. O termo destacado, o sistema retoma o termo grafia sonora. Questão 4. O trecho do parágrafo 4. Pesquisando a fundo a grafia sonora, Braille percebeu suas limitações e pôs-se a aperfeiçoá-la. Pode ser reescrito, sem alterar o sentido que apresenta no texto, como: Resposta, C. Quando pesquisava a fundo a grafia sonora, Braille percebeu suas limitações e pôs-se a aperfeiçoá-la. Questão 5. No ano seguinte, foi apresentado ao mundo, na Exposição Internacional de Paris, por ordem do Imperador Napoleão III, de 1808 a 1873, que programou ainda uma série de concertos de piano com ex-alunos de Braille. Parágrafo 7. A palavra em destaque apresenta o mesmo sentido que em letra A. Louis Braille criou um método revolucionário e ainda era excelente pianista. Questão 6. No trecho do parágrafo 2, conheceu um método inventado pouco antes por Charles Barbier de Lasserre, oficial do exército francês. A vírgula está empregada com a mesma função que em letra D, escrita noturna. Método de Barbier, não teve sucesso quando criado. Questão 7. Em mais, como a ideia não pegou na tropa, Barbier adaptou o método para a leitura de cegos. Parágrafo 3. A oração destacada apresenta o valor semântico de letra B, causa. Questão 8. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o sinal indicativo de crase está corretamente empregado em letra E. Todos estavam à espera de que o valor de Braille fosse reconhecido. Não se usa crase antes de palavras masculinas, antes de artigo indefinido e antes de verbo. Aqui na alternativa A. Não tem crase antes do verbo superar. Na alternativa B. Não tem a crase antes do artigo indefinido um. E na alternativa C. A oficialização não tem crase porque esse A deveria ser artigo. Na alternativa D. Não usa crase antes do pronome masculino todos. Questão 9. A frase em que a palavra destacada respeita as regras da concordância nominal de acordo com a norma padrão da língua portuguesa é letra D. Os alunos ficavam meio desorientados com o método de Barbier. Aqui na questão 9, alternativa A. São muitos conhecidos não concorda. Aqui na alternativa B. A palavra sóis deveria concordar com o verbo não ficaram sóis. Na alternativa C. Bastantes tem que concordar com razões, bastantes razões. E na alternativa E. Não existe a palavra menos, deveria ser menos. Questão 10. O pronome oblíquo átono está colocado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em letra C. O menino cego aos 5 anos tornar-se-ia um herói nacional na França. Só para lembrar, quanto ao pronome oblíquo, sempre que houver um atrativo é obrigatório a próclise. Por exemplo, ao lado de um pronome, ao lado de um advérbio, palavras negativas ou conjunções. Por isso que você vai perceber aqui na alternativa B. Nós temos a palavra negativa não. Ficaria, não lhe trouxe. Na alternativa D. Você tem um pronome interrogativo. Ficaria, quantos nos impressionaram. Alternativa E. Ficaria, os alunos sempre os auxiliava. Porque está ao lado do advérbio sempre.